Agora você pega um cara que tinha 40 anos em 1950, transporta ele pra cá, olha o quanto mudou. Na verdade, se você voltar 10 anos, há 10 anos eu não usava o WhatsApp, não tinha Uber, se tinha eu não usava ainda, não tinha conhecido. O WhatsApp eu comecei a usar em 2013. Isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes e para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Você acredita que o ser humano, nessa transformação digital que nós enfrentamos, ele vive hoje, ele tem a oportunidade de experienciar a maior transformação da história da humanidade no planeta? Ou não? Para nossa geração? Não, levando em conta toda a humanidade. Pegar o histórico da humanidade aqui, a evolução cognitiva. A gente não pode ignorar a revolução cognitiva, a revolução cognitiva. Eu tô puxando pela ideia que os Sapiens, há 8, 10 mil anos, foi a revolução agrícola. Sim. Né, que a gente teve o domínio do trigo. Inclusive, existe a provocação. Foi nós que dominamos o trigo, ou o ele trigo que nos domesticou, né? Domesticou. Sim, Nós domesticamos sim. o trigo, ou ele domesticou. Nós tivemos as outras revoluções, a revolução industrial, e hoje nós temos ainda o que as pessoas não sabem, né, Bruno? Porque o império, o maior império hoje, é o império. O império em dominância hoje é o império ocidental. O que as pessoas esquecem é que 95% da história da humanidade, o império oriental foi que dominou, né, tudo. Levando em conta toda essa timeline que eu citei para você, você acredita que o ser humano está vivendo um momento de poderes mágicos? Olha, acho que essa palavra mágico, para qualquer tipo de pessoa que não viveu depois do século XX, ela caberia bem, né? Porque vamos analisar a velocidade em que as coisas estão mudando. Se a gente pegasse um europeu, que a gente estuda história ocidental, né? Então, para dar um exemplo que está mais claro na cabeça das pessoas, pega um europeu do século XV e transporta ele no tempo para o século XVI, o que vai ter mudado na vida do cara, assim, na maneira como ele vivia? Nada. Muito pouca coisa. Ele vai, muito pouca coisa. Ele vai ouvir falar que descobriu um lugar chamado Brasil, né? Ou as Américas, não sei o que, um novo mundo. É só isso que vai ter mudado. Transporta mais 100 anos, vai ter algumas mudanças, mas são mudanças sutis, não são muito perceptíveis. Agora você pega um cara que tinha 40 anos em 1950, transporta ele pra cá, olha o quanto mudou. Na verdade, se você voltar 10 anos, há 10 anos eu não usava o WhatsApp, não tinha Uber, se tinha eu não usava ainda, não tinha conhecido. O WhatsApp eu comecei a usar em 2013. Transmitir, a gente podia fazer esse podcast aqui ao vivo, por exemplo, né? Qual seria o custo disso? Nada. Zero. E há pouquíssimo tempo, sei lá, 6 anos, quem fazia isso era só a Rede Globo. E que gastava o caminhão de transmissão da TV Globo, eu pude viver isso. O caminhão por satélite, que o link não cai, custa milhões e milhões de dólares. Tudo comprado em dólar para você fazer uma transmissão de um jogo de futebol, que hoje as 40 mil pessoas podem fazer 40 mil transmissões ao vivo do próprio aparelho na palma da mão. Exato, e sem gastar nada para isso. Hoje, com um aparelho desses aqui, a gente tem acesso a mais informação do que o Bill Clinton tinha quando ele estava na Casa Branca com a CIA à disposição dele, né? Uau! Isso é mágico. E se alguém quiser entrar na Globo, vamos supor, né? A Giovana queria ser repórter, né? Ainda quer. Não quer mais. Não quer mais. Mas se a Giovana, vamos supor que ela quisesse ser repórter ali na Globo, o que o pessoal fala, não tem espaço pra você aqui. Ela pode falar, então eu vou criar meu próprio jornal. E vai pro YouTube e cria um jornal. E ela pode chegar a ter mais audiência do que a Globo. Sim. Dependendo do que ela faça lá. Ah, não tem espaço para um programa de rádio novo hoje. Você cria o seu rádio através de um podcast. Né? Então, com baixíssimo investimento, você consegue hoje alcançar milhares de pessoas. E isso é realmente mágico, é transformador. Né? Até um clichê, mas clichês são clichês por um motivo. A gente vive na melhor época possível para se estar vivo. A gente teve uma pandemia agora, onde um monte de gente morreu, foi tremendamente trágico. A economia ficou fechada durante um tempo. Eu só pensava, isso aqui é ruim, mas se isso acontecesse há 50 anos, seria muito pior. Porque o que tinha de meme na internet falando da pandemia, cuidado, né? O pijama é traiçoeiro. O pessoal estava engordando em casa. Né? Quando há 50 anos, o pessoal está morrendo de fome. A fome voltou a aparecer por conta da pandemia, mas teria consequências muito mais trágicas lá atrás. Porque hoje, através da revolução em termos tecnológicos, a gente consegue produzir muito mais com muito menos. Perfeito. O ser humano, hoje, ele é mais consciente desse volume de informação
com esse volume de informação que ele absorve, ele é um pouco mais consciente na sua avaliação? Ou existe muita gente sendo massa de manobra e vivendo ainda direcionada por outros? Eu tenho um dado interessante que o Ricardo Basara compartilhou comigo, que diz o seguinte: é um estudo de Stanford que revela que, na humanidade, 70% das pessoas são massa de manobra, 10% são do mal e 20% são do bem. E existe uma alternância de poder entre os 20% do bem e os 10% do mal. E ele exemplifica, inclusive, o momento em que o Hitler estava no poder, ele fazia parte desses 10% e que direcionava a humanidade para o mal. Isso é um estudo que revela. Você acredita que esses 70% hoje estão criando mais consciência e posicionamento crítico, ou eles continuam sendo massa de manobra? Massa de manobra ainda. É, né? É gado. A massa é a massa. Isso não vai mudar. Se você pegar história de revolução, quem faz revolução não é o povo. O povo tá fazendo a vida deles, pô. Tá trabalhando. A gente citou o Harari aqui do Sapiens, né? Tem uma frase muito interessante no Sapiens que ele fala que a história é escrita por alguns poucos indivíduos, enquanto o resto do mundo ara campos e carrega balde de água. Porque é isso. A massa continua sendo a massa, ela continua vivendo a vida dela, e você tem essas pontas, né? E esse pessoal que faz revolução. A revolução acontece quando? Você pega, por exemplo, estava tendo protestos em Cuba. Se o governo cubano fosse cair, não é porque o povo ia derrubar, é porque no governo você tem alguém no poder e você tem pessoas próximas ao poder insatisfeitas. E esse cara vê uma oportunidade, ele vai e derruba o cara. Então, esse pessoal usa o povo para manobrar. É sempre assim. Você pega qualquer revolução, Revolução Francesa, você tinha uma elite intelectual insatisfeita, né? Aí eles foram e manobraram com o povo para derrubar a monarquia e começar lá um novo regime. Você pega a Revolução Bolchevique, Revolução 17 na Rússia, a mesma coisa. Os socialistas eram pessoas que estavam na França, nos cafés de Paris, né, com papos e conversando e com teorias e falando que, olha, a revolução ela vai começar em países industriais, porque afinal muita exploração da mão de obra começou no país agrícola, viram oportunidade, os socialistas russos foram para lá e fizeram a revolução, manobrando ali com o povo. Conspirando, né? Exatamente. E por que isso acontece? Porque há muito conteúdo, mas o pessoal não está disposto a consumir esse conteúdo. O que o pessoal consome na internet hoje, os conteúdos mais assistidos, é meme, é dança. Nossa, é lamentável? É a natureza humana, né? Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. É o que cai justamente naquilo que o Vargas Llosa disse, que a cultura hoje... Isso, a internet só validou essa cultura da bisbilhotice que preencheu o tempo de pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não estava na internet, você tá na TV assistindo um boberol, ou ia estar gastando tempo fazendo fofoca, fuxico com o vizinho no muro do lado, e não ia estar estudando, lendo, ouvindo uma música, escrevendo. Né? Então, isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes e para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Porque antes o cara ainda era obrigado a ver um jornal nacional antes de ver a novela, né? Sim. Agora não, ele fica na página de meme enquanto tá passando o jornal, vai começar a novela, vai pra novela. Exato. Então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão.